O Senhor tem nos dado direção para estarmos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E iniciamos hoje pela manhã um tema muito poderoso, falando sobre o avivamento promovido pelo Espírito Santo, preparando a casa para receber essa visitação poderosa. Sobre o tema, sobre o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus se manifestou por meio da sua palavra em nosso meio. Mas agora à noite o Senhor também tem me dado uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Os últimos minutos de Jesus com os seus discípulos. Ele em breve estaria sendo assunto aos céus. Ele não estaria mais entre os seres humanos de forma corpórea, mas algo muito especial. No capítulo 14 de João, ele havia prometido uma semana antes, na semana da sua morte, ele havia prometido que ele mandaria um consolador, um outro consolador. O Paracleto, na linguagem grega, Paracleto, na linguagem latina, um advocatus. Na linguagem grega, o Paracleto ou advocatus no latim significa o amigo próximo que vai estar junto como testemunha. E ele falou que esse amigo estaria com a igreja todos os dias, até a consumação do século. Estaria com a igreja todos os dias, sabe? Enquanto houver igreja, o Espírito Santo estaria ali, atuante e atuando de forma poderosa, trazendo para a igreja poder, trazendo para a igreja unção, capacidade para avançar no mundo, sabe, cheio de contrariedades, mas o Espírito Santo estaria ali para nos ajudar. E eu queria que você lesse comigo Atos capítulo 1, a partir do verso de número 4. E comendo com eles, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sempre ouvimos mensagens, textos, palavras que falam acerca do Espírito Santo. Eu acredito que dentro do livro de Atos você deve ouvido pelo menos uma meia dúzia de mensagens dentro desse texto. Mas ainda para muitos, falar sobre o Espírito Santo é um enigma, é um campo, um território desconhecido. Porque o Espírito Santo, alguns apenas o conhecem pelos seus símbolos, como fogo, como água, como vento, como azeite, como unção. Muitos conhecem o Espírito Santo apenas como uma força, como o poder. Mas o Espírito Santo não é apenas isso. Isso é a maneira como nós nos identificamos com Ele. O Espírito Santo é Deus. Repita comigo assim: o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus não porque eu estou dizendo, é porque a Bíblia afirma que Ele é Deus. Ele possui atributos que são exclusivos da divindade, como onipresença, onipotência, onisciência, soberania, eternidade e imutabilidade. São atributos específicos e únicos de um Deus. O Espírito Santo é Deus. E esse Deus, que não é possível enxergá-lo de forma visível, esse Deus tão poderoso, que não era, na verdade, no tempo de Jesus, não era o campo de atividade dele na terra.
embora ele agia na pessoa do Espírito Santo, mas não nos seres que estavam ali. Houve um momento específico que os discípulos receberam incumbência de pregar o Evangelho. E eles, antes de pregar o Evangelho, Jesus ora, e sobre eles vem, ele sopra sobre eles o Espírito. Então eles receberam, uma micropartícula do poder extraordinário. E eles vão pregar o Evangelho, enfermos são curados, demônios saem das pessoas, e eles voltam maravilhados por tamanha revelação. Senhor, os espíritos nos eram submissos, as pessoas estavam sendo curadas, coisas maravilhosas aconteceram. E Jesus interrompe aqui e lhe fala: alegrai-vos antes no fato de ter o vosso nome escrito no livro da vida. Extraordinária mensagem. Porém, os discípulos receberam aquela provisão momentânea, mas o Espírito Santo só estava atuando na pessoa de Jesus. Jesus, então, na sua última semana, percebendo a tristeza no semblante dos seus discípulos, quando você lê o capítulo 14, os discípulos estavam tristes, porque sentia na mensagem de Jesus que as palavras de Jesus eram uma palavra de despedida, e o era. Jesus estava dizendo que em breve ele seria morto e ele seria levado, e os discípulos ficariam tristes. Mas também ele diz: mas a sua tristeza se converterá em alegria, porque vocês não ficarão órfãos, eu vou enviar para vocês o outro Consolador. Ele promete o Espírito Santo. O capítulo 14 termina, o capítulo 15 se inicia falando acerca da videira, da importância de estar enxertado em Jesus, de estarem colocado nele e de receber dele a ceifa e de serem produtivos do reino. Mas no capítulo 16 ele volta a abordar novamente acerca da pessoa do Espírito Santo, explicando a maneira como ele iria trabalhar, como ele iria agir, capacitando, potencializando, dando a eles unção e capacidade para avançarem. Lucas, escritor Lucas, é maravilhoso, porque ele vai no cerne da questão. Ele não estava com os discípulos, mas ele era um historiador. Ele investigou, ele procurou saber e descobriu que na última semana, nas últimas palavras de Jesus, no capítulo 24 de Lucas, versículo 49, ele havia dado uma ordem: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Lucas também escreve Atos. Nesse texto em especial, no versículo 4 de Atos, capítulo 1, ele vai dizer que eles estavam, depois de comer, depois de passar um tempo junto. Versículo 4, coloca para mim por gentileza. Diz o texto: e enquanto enquanto comiam, ele deu esta ordem: não saiam de Jerusalém. Irmãos, havia uma ordem. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo se não conseguem obedecer a Deus. Aqui vai a primeira mensagem, o primeiro tópico dessa mensagem. Só pode ser cheio do Espírito Santo quem é capaz de obedecer a Deus. Certa feita, Jesus ensinando aos seus discípulos assim: vocês dizem que me amam, quem me ama guarda os meus mandamentos, e aquele que guarda os meus mandamentos, eu também o amo, e eu virei para ele e habitarei nele, farei nele morada, ele também será amado do meu Pai. Muitas pessoas querem receber plenitude de Deus, mas não são capazes de obedecer a Deus. É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo se não é capaz de atender a uma simples ordem: ficar em Jerusalém. A uma simples ordem: não se ausentem de Jerusalém. Eu sei que é importante, que vocês precisam fazer, mas nesse primeiro momento a ordem é: não saia de Jerusalém. Permaneça, continue, não arrede o pé. Esperem, aguardem, até que vocês recebam o Espírito Santo. A obediência é extremamente necessária na vida daqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. E eu falo querem, porque embora o Espírito Santo, ele deseja visitar você, ele não o visitará enquanto você não o desejar. E a maneira pelo qual você demonstra desejo não é apenas querendo, é obedecendo.
Pegou o feeling? Não é apenas querendo, é obedecendo. Muitas pessoas falam que querem, mas são incapazes de obedecer. Muitos falam que amam a Deus, mas são incapazes de obedecerem a Deus. Deus não se manifesta, não se revela em quem não é capaz de obedecer. Me vem a passagem de um grande rei de Israel, primeiro, um homem que recebera de Deus uma instrução tão simples, de esperar o profeta, porque o profeta viria, Samuel viria, e ele sacrificaria ao Senhor, e ele então iria lá e venceria uma grande batalha. Só que diz a Bíblia que esse grande rei de Israel, esse rei que houvera recebido o Espírito Santo, esse rei que havia profetizado e sido transformado no outro homem, segundo 1 Samuel capítulo 6, vai falar acerca de Saul. Esse rei que começou muito bem o seu reinado foi incapaz de obedecer. O primeiro dia ele estava muito empolgado, o segundo dia continuava na empolgação, o terceiro dia o povo começou a ir embora, quarto dia e nada do profeta chegar, e quando chega no sexto dia ele decide, não, já que ele não veio eu posso fazer isso. Quando o profeta chega, dá uma palavra que fica armazenada na nossa mente: obediência quero e não sacrifício. O Senhor só derramará do seu Espírito sobre aqueles, muito obrigado, que são capazes de obedecer. E os discípulos, eles ouviram Jesus dizendo isso. Aproximadamente 500 pessoas estavam lá ouvindo essa promessa de Jesus. 500 pessoas viram Jesus sendo assunto aos céus, depois da promessa do versículo 8, em que poder seria derramado sobre os discípulos para que eles fossem testemunhas. Os discípulos ouviram essa palavra, mas muitos daqueles que ouviram foram embora. Não foram capazes de aguardar, não foram capazes de esperar, tinham pressa, coisas mais importantes a fazer, não tiveram a capacidade de permanecer juntos, e como consequência o Espírito Santo veio, mas no dia que ele desceu, apenas 120 estavam prontos para receber a visitação do Espírito Santo. Quando a gente lê Atos capítulo 2, verso 1, e eles estavam reunidos, quantos? 500? Não, só 120. 120 foram capazes de esperar, foram capazes de obedecer. Sem obediência ao Espírito Santo, ninguém é capaz de mover, de fazer, de agir absolutamente nada. Fala assim: eu preciso obedecer, porque onde falta obediência, faltará unção e sobrará invenção. Onde falta obediência, onde sobra obediência, onde há desobediência, falta unção e tem muita invenção. Segundo, onde falta obediência, haverá mentira e pouca verdade. Onde falta obediência, há muito subterfúgio e pouca palavra. Há muita invencionice e pouca revelação. Nós precisamos viver uma vida de obediência para que sejamos, de fato, cheios do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tem o poder de manifestar a glória dele em nós. É importante isso, irmãos. Nós fomos chamados por Jesus como luzeiros deste mundo. Vocês são a luz desse mundo, mas uma luz apagada não tem significado de nada. E o poder que ilumina a nossa lâmpada é o poder do Espírito Santo. Tem alguém comigo? Diga amém em nome de Jesus. Precisamos entender. A criação estava disposta a obedecer à voz de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 7, diz que os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A criação está disposta a obedecer a Deus,
Mas muitos filhos de Deus não estão dispostos a lhe obedecer. A criação, ela sempre foi obediente ao seu Criador. Agora a igreja se move pelo espírito de obediência. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu me movo pelo Espírito Santo, por isso eu sou obediente. E a igreja é o quê? A igreja é esse povo batizado com o Espírito Santo. A igreja é esse povo revestido do poder do Espírito Santo. A igreja é esse povo orientados e governado pelo Espírito Santo. É essa a igreja que Jesus veio inaugurar na terra. E aí então vem o segundo tópico. Crentes cheios do Espírito Santo oram. Crentes cheios do Espírito Santo tem prazer na oração, irmãos. Alguém que não ora é alguém vazio, oco do Espírito. A pastora falou algo muito importante aqui no início, falando acerca da importância da oração. A oração precisa ser cultivada como no jardim. Precisa ser, de atenção diária. Você precisa ter atenção diária à sua vida devocional, ao seu tempo a sós com Deus, ao seu TSD. Você precisa cultivar um tempo de comunhão íntima com Deus, de falar com Ele, de conversar com Ele. Como nós falamos pela manhã, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, nós somos o povo de Deus, e o que nos caracteriza é de fato essa comunicação, essa comunhão por meio da oração. E se você não consegue falar com Deus, você está se mostrando indiferente a Deus. E esse é o problema do século 21. Pode estar no mesmo ambiente, mas completamente apáticos. Se vê em nossas casas, na nossa família, quando estamos juntos, mas cada um com seu aparelho celular, vendo cada um programa diferente. Estão no mesmo ambiente, mas não estão conectados na mesma coisa. Há muitos crentes que estão vivendo no ambiente do religioso, mas não há comunhão com o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso é uma lástima, porque quando você não tem comunhão com Ele, você deixa de usufruir as bênçãos que Ele tem para você. Tem pessoas comendo migalhas, farelos, quando deveria estar sentado à mesa como filhos, mas porque estão comendo migalhas e farelos, porque estão comendo o resto, porque estão comendo a sobra, porque não reconheceram que ao Senhor pertence todo o poder e autoridade. E se Ele pertence o poder e a autoridade, eu devo dar a Ele mais atenção do que eu tenho dado. Casamentos não sobrevivem com indiferença. Muitos casamentos estão indo a pique, porque o casal está se mostrando apático em relação ao outro. E se há apatia no relacionamento e o casamento não subsiste, como pode haver apatia no seu relacionamento com Deus e a sua intimidade com Deus está avançando? Precisamos atrair o Espírito Santo, e pessoas cheias do Espírito Santo oram. A oração expressa o desejo de mudança, mas também é prova cabal de que houve mudança. Ela quer que mude o ambiente, mas quando ela ora, ela percebe que o ambiente já mudou. Às vezes a oração não muda a situação, mas muda a gente para compreender a situação. Jesus, ele quando estava, no seu momento de aflição, ele chama os discípulos e ele vai orar. E diz a Bíblia de que ele sua, e o suor dele era como gotas de sangue. A ciência diz que o nome disso é hematidrose. É quando os poros se dilatam e sangue mistura-se com o suor. Há um sofrimento, isso é causado por uma angústia, um sofrimento muito profundo. E Jesus estava exatamente nesse momento de sofrimento profundo. E a oração de Jesus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ao Jesus, ele sabia do que ele iria enfrentar, e ele pede: Senhor, não deixa eu passar por esse sofrimento. Senhor, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Senhor, me livra desse sofrimento. Tu é capaz de fazer eu não experimentar isso.
Jesus estava percebendo que a ira de Deus estava no limite, e Deus precisava descarregar a sua ira. Mas só uma pessoa era capaz, e era o próprio Cristo. E ele então conclui a oração dizendo: Senhor, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus suportou a cruz por amor. E o que Ele espera de mim, de você, é que nos relacionemos com Ele por meio da oração. Você pode falar com Ele. Às vezes você não consegue ter a atenção de pessoas, de marido, de esposa, de amigos, de pastores, de líderes, de psicólogos, de psiquiatras, de psicanalistas, sabe, de terapeuta. Você não consegue ter, mas tem alguém que vai estar do seu lado, e pessoas cheias do Espírito Santo reconhecem que Jesus está ali enquanto ele ora. Oh, aleluia! Jesus sempre vai estar do seu lado enquanto você orar. Diga glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o que diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 30 e 31. Capítulo 4, versículo 30, versículo 31. Os discípulos tinham curado um paralítico, e tinham sido julgados por um tribunal e mandado para casa, e mandaram ficar calado. Vocês não podem falar disso para ninguém. Silenciem-se, ficam quietos. Pedro se levanta e fala assim: Senhor, como ele faz, o que importa, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Como posso não falar daquilo que nós temos visto e ouvido? E eles mandaram então Pedro e João para casa. Só que Pedro não vai para casa, Pedro vai para junto dos seus irmãos. Ele vai para a congregação, ele vai para a oração, e lá eles oram com intensidade e pedem: Senhor, dai-nos autoridade para pregar a tua palavra. E o versículo 30 diz: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Olha a oração dele, irmãos. Ele não mandou o inimigo ficar calado, o inimigo perder a força. Não, Senhor, que o Senhor possa estar sobre mim. Versículo 30, coloca o versículo 30, que diz assim: estenda a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Esteja comigo, Senhor, quando eu estender a mão sobre o enfermo, que o enfermo fique curado. Quando eu colocar a mão sobre o endemoniado, que haja libertação na vida do endemoniado. Senhor, que o teu poder esteja comigo, e que o nome do teu servo Jesus seja engrandecido na terra. Aí o versículo 31 completa esse texto dizendo: depois de orarem, irmãos, pessoas que oram são visitados pelo Espírito Santo. Diz a Bíblia que o lugar tremeu em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, pessoas cheias do Espírito Santo oram, e por orar mantém o poder do Espírito Santo atuando nelas. Você pode glorificar a Deus comigo? Você é cheio do Espírito Santo, então dá um glória bem forte. Aplauda o Senhor Jesus. Enalteça Ele, irmão. Oh, aleluia. Crentes cheios do Espírito Santo oram. Crentes cheios do Espírito Santo vivem em união. Isso é importante, irmãos. A união é importante. Quando você lê Atos capítulo 2, versículo 40, capítulo 2, versículo 44, na versão NAA diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Prazer de estarem juntos. Eles não eram iguais, mas havia algo em comum entre eles. Pessoas cheias do Espírito Santo têm prazer de estar junto com outro cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo mantêm aquecido a chama do amor no meio do povo. Tem prazer da comunhão. O salmista vai dizer: ó, quão precioso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união.
porque será como o óleo que desce sobre o óleo de Hermon, que desce sobre a barba de Arão. Porque é ali nas orlas da sua veste que o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção quando há comunhão, quando há união, quando há unidade. É tão poderoso a comunhão que a comunhão ela atrai. A comunhão mantém o grupo unido, mantém um grupo juntos. Quando você lê esse mesmo texto, versículo 42, diz que esses discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ai, irmãos, isso é maravilhoso demais. Pessoas avivadas vivem em comunhão, em união, em unidade. E a igreja foi chamada para preservar o vínculo da unidade na pessoa do Espírito Santo. O livro de Atos, então, ele ressalta repetidas vezes essa união. Ela, na verdade, reflete a oração de Jesus. Em João, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Jesus vai dizer algo muito especial acerca da união. Versículo 17, a minha oração, a oração de Jesus, não é apenas por eles, os discípulos, os 12. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele. Sabe quem são esses? Somos nós. Os que creram depois, os que ouviram a palavra, os que se converteram por meio da palavra, da pregação, dos apóstolos. E Jesus orou por mim. Bota a mão no seu peito e fala assim: Jesus orou por mim. Versículo 21. Para que todos sejam um. Aqui é profundo, porque essa unidade, todos serem um, não são só os apóstolos em Jesus, são os apóstolos e eu. Oh, aleluia. É eu e você, somos um em Cristo Jesus. Pai, como tu está em mim, eu em ti, que eles estejam também em nós, para que o mundo creia. Quando há união, quando há comunhão, quando eu compartilho esse espírito de unidade no vínculo do Espírito, sabe o que acontece? O mundo é atraído a Cristo. Irmãos, no mundo dividido, problemático, corrompido, sabe o que ele espera de mim, de você? Que sejamos referenciais de unidade. Aleluia. O Espírito de Deus é Ele que promove a unidade. E essa unidade é para que o mundo saiba que quem está operando na igreja é o Senhor. Glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Oh, aleluia! Não há como ser cheio do Espírito Santo e continuar vivendo sem comunhão com o corpo de Cristo. É impossível ser cheio do Espírito Santo e não estar unidos como membros interligados no mesmo corpo, porque a igreja são os membros unidos, representando numa terra dividida um Deus indizível. A igreja é um corpo unido em Cristo, representando numa terra dividida um Deus indizível. O mundo está dividido e cada vez mais a sociedade tem sido dividida. A política hoje, ele quer separar os povos. E aí então separa, já está até complicado de dizer os nomes. Porque cada dia acrescenta uma sigla num conjunto de letras, numa nomenclatura. Antes era homem hétero e mulher, homem e mulher, hétero. Hoje eu fico, chega a ser ridículo você pronunciar: eu quero saudar com a paz do Senhor a todos e a todas. Fica pesado o negócio, fica esquisito. Quando se fala de todos, já está incluindo todo mundo. Agora todas, você já dividiu o grupo. Mas agora não é o suficiente falar todos e todas. Agora tem o tal do todes. Todix. Então agora tem um novo aí. Eu vi um novo recente agora aí. Irmãos, cada vez fica mais complicado o negócio. Estão dividindo o povo. Estão
estão separando. O mundo está dividido. É dividido por partido político, dividido por time de futebol, e dividido por raça, por tribo, por cor, por sexo, por opções sexuais. O mundo está dividido. E a igreja, ela precisa se manter unida no corpo de Cristo, demonstrando um Deus indizível numa terra dividida. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e estamos unidos no corpo dele. Aleluia! O corpo dele é a igreja, e há poder na igreja de Jesus. Aleluia! Há poder na igreja de Jesus. Há poder nessa igreja. Irmãos, é tão maravilhoso isso. Se nós pudéssemos enxergar como por meio de um raio-x ou de um aparelho mais moderno, o sangue se movimentando por dentro das veias, circulando por cada parte do corpo, os glóbulos brancos agindo na defesa, o glóbulo vermelho produzindo vida, sabe? Todos os glóbulos funcionando, as células trabalhando, e ela trabalha, o sangue trabalha, levando vida em todas as partes do corpo. O corpo é os membros unidos. E sabe o que acontece? Quando os membros estão unidos em Cristo Jesus, o Espírito Santo leva a saúde e cura a quem? A todas as partes do corpo. Não há defesa, não há ataque do diabo, não há seta maligna, não há peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. Não há praga que pode vir sobre a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo promove a defesa da igreja. De uma igreja unida, você pode glorificar a Deus. A igreja somos nós, conectados um ao outro. Somos nós ligados, unidos, vivendo em amor. Essa é a igreja, irmãos. E é impossível ser cheio do Espírito Santo e não querer fazer parte dessa igreja. Lembra, tudo começa com obedecer. Pela manhã nós falamos que o que vai fazer o avivamento vir, ele começa com o reconhecimento de quem você é. Se o meu povo, eu sou filho de Deus, sou povo de Deus, então eu vou reconhecer o meu estado de pecaminosidade, de decadência, e eu vou correr para Deus. Só que agora o Senhor está nos chamando, partindo do pressuposto que eu já sou servo dele. Se eu sou servo dele, eu preciso estar em oração, vivendo uma vida de obediência e estando em comunhão, em unidade. Unidade não significa pensarmos a mesma coisa, mas significa não dividir os pensamentos, apesar de pensarmos de formas diferentes, mas unimos no mesmo propósito. Eu tenho 2 olhos, mas eu não enxergo 2 de você. Eu tenho 2 olhos, mas eles trabalham para estar em unidade, de maneira que eu só enxergo um Wilder, um Cristiano, um Anderson, um André, um Denilson. Eu só enxergo um. Unidade. Jesus orou para que fôssemos um. Tem alguém comigo? Diga amém, em nome de Jesus. Oh, aleluia. E por fim, irmãos, crentes cheios do Espírito Santo testemunham de Cristo. O propósito, na verdade, é alcançar os perdidos, é alcançar os que estão longe. O propósito da nossa unidade é fazer com que as pessoas sejam atraídas a Jesus. Atos capítulo 2, versículo 14, depois versículo 38, olha o que vai dizer o versículo 14, Atos capítulo 2, 14. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão dizendo: homens da Judéia, todos que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar isso, ouçam com atenção. Versículo 38, olha o que vai dizer o versículo 38. Pedro então respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39.
Pois a promessa é para vocês, para os filhos, para os que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus os chamar. Próximo versículo diz: com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Pessoas cheias do Espírito Santo anunciam, pregam, falam, não esconde a sua identidade. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu sou filho de Deus. Oh, irmãos, como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, precisamos testemunhar. Pedro estava diante de uma situação bem complicada aqui, porque a cidade estava lotada de pessoas, 14 etnias no mesmo lugar, povos de tudo quanto é lado estavam ali para participar da festa das primícias e da colheita, que era uma festa só, conhecida como a festa de Pentecoste, que acontecia 50 dias após a Páscoa. A cidade estava lotada, a hospedaria lotada, as ruas lotadas. De repente o Espírito Santo vem, eles começam a falar em outras línguas, e aquelas pessoas ouviam falar numa língua que eles compreendiam. E eles ficaram pasmos, assustados. Eles devem estar embriagados, como podem. Eles estão falando em línguas e eu estou entendendo. Eles são judeus. Eles não, o sotaque, a linguagem, a forma de falar é a mesma, como pode? Diz a Bíblia que Pedro então se levanta, prega a palavra, e como conclusão dessa palavra, versículo 41, depois dele falar com muita ousadia acerca do Evangelho, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se convertem, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala, ela testemunha, ela anuncia. Sabe o que significa isso, irmãos? Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão cheios do Espírito Santo e serão então as minhas testemunhas. O Senhor espera que você seja cheio do Espírito Santo, porque há pessoas que precisam ouvir de Jesus. Mas sabe o que nós estamos fazendo com a pessoa do Espírito Santo? Achamos que ele só atua no campo do religioso. Nós temos ensinado aqui pela manhã acerca do Espírito Santo e achamos que ele só está limitado ao espaço do templo, do prédio. Achamos que o Espírito Santo ele só está nos montes. Nós tratamos o Espírito Santo como uma pessoa de terceiro calão, um subordinado, alguém de pouca, onde que não se pode prestar muito interesse para ele. Nós até reconhecemos Jesus, nós até reconhecemos Deus. Alguns chegam até a ter medo de Deus, outros temem a Deus, mas muitos ignoram o Espírito Santo. E sabe quem é o Espírito Santo? Ele é o Deus que veio para habitar em nós. Ele é o amigo que estaria conosco todos os dias. Ele é o Paracleto. Ele é o que comunica. Diz o apóstolo Paulo que o Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Irmão, isso é muito grandioso. É esse Espírito que atua em mim, que estou ignorando, que estou deixando de lado, que não tenho dado atenção. Mas sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Ele continua fazendo aquilo pelo qual ele foi designado. Ele continua trabalhando. E enquanto eu estou pregando aqui, ele está trabalhando no teu coração para trazer você de volta à presença de Deus. Enquanto eu estou ministrando a palavra, você está sendo incomodado e eu preciso mudar. Ou enquanto eu estou pregando a palavra, você que é crente, eu preciso ser melhor. Você que ainda não é crente, eu preciso desse Deus. É o Espírito Santo trabalhando no meio da igreja. Não se assuste, ele está trabalhando em você agora, provocando em você mudanças. Ele não quer que você saia daqui como você entrou. Ele não quer que você continue ouvindo a mensagem e continue vivendo a sua vida como se nada fizesse significado. Ele não quer que essa mensagem seja apenas mais uma mensagem que coça os seus ouvidos ou te incomode. Ele quer que essa mensagem provoque em você mudanças.
E o Espírito Santo continua trabalhando para provocar mudanças em você. E muita gente acha que o Espírito Santo só atua no ambiente do religioso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: vocês não sabem, vocês não conhecem, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, que vocês são a casa favorita de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não sabem. Tem muita gente que parece não conhecer que é a casa favorita de Deus. Se você é a casa favorita de Deus, irmãos, você não pode achar normal a enfermidade vir, se alojar em você, e você procurar auxílio só nos médicos, e esquecer de buscar ajuda nos médicos dos médicos. Você não pode achar normal, comum, você não sentir o seu estado de calamidade e não buscar de Deus uma reconciliação. Você não pode achar normal você continuar vivendo no pecado e achar que isso não vai fazer diferença na sua vida. Você está com risco de perder o céu. Mas Deus nos traz aqui hoje para reacender uma chama que há em nós. Talvez a sua vida esteja como um pavio que esteja fumegando. Espiritualmente falando, você não está como labaredas acesas. Há pouca chama em você. Talvez se botasse alguma coisa não conseguiria incendiar nada, porque só apenas fumega. Mas diz a Bíblia que Jesus não veio para apagar o pavio que fumega. Se Ele não veio para apagar, o Espírito Santo veio para te incendiar. Oh, se o Espírito Santo veio para te incendiar, você não mais será a mesma pessoa. Esse culto é um divisor de águas. Assim como foi para todo o globo terrestre. Antes de Jesus, depois de Jesus. Antes de Jesus, o povo vivia em obscuridade. Depois de Jesus, o povo passou a habitar na luz. Oh, aleluia. Antes de Jesus, você estava mergulhado no caos. Em Jesus, a tua vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. Antes de Jesus, você tinha medo. Em Jesus, o verdadeiro amor de Cristo lança fora todo medo. Antes de Jesus, você estava cheio de ansiedade. Mas depois de Jesus, nos braços dele foram lançada a ansiedade. E hoje você descansa. Oh, aleluia. Há um antes e um depois. E Jesus veio para consolidar essa palavra em você. Eu não mais serei o mesmo, porque eu estou sendo avivado pelo Espírito Santo. A minha vida não mais será a mesma. O Espírito Santo, Ele está vindo sobre nós para fazer morada permanente. Amém? Você é capaz de dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Jesus.